Nessa aula vamos falar sobre componentização. Basicamente a componentização no React ela funciona de duas formas. A gente tem a componentização sem estado, que é o stateless, e com estado, que é o stateful. Basicamente a gente vai trabalhar com elas duas aqui e entender como que a gente faz para enviar informações entre elas, certo? Então aqui na nossa aplicação a gente vai criar uma pasta chamada components dentro de src. Para quê? Para a gente segregar a nossa responsabilidade. Então, dentro de component vai ter somente componentes, certo? Então, aqui vai ser o quê? Card.jsx. Beleza. Feito isso, eu vou colocar aqui uma function statement, aonde ela vai ter o quê? O nome de card. Eu não vou passar parâmetros agora, mas eu vou dar um export aqui. Export default card. Certo? Então eu preciso do quê? De um return para ela retornar o nosso HTML. Lembrando, se eu for passar um componente onde eu tenho aqui um H1, por exemplo, e aqui é um hello, eu não preciso passar parênteses aqui no meu return. O parênteses no return, ele só é importante a gente usar ele, na verdade a gente precisa usar ele, quando a gente for passar um bloco de código, certo? Quando você for precisar usar mais de uma linha, você usa o parênteses, certo? Então, aqui card, e vamos chamar esse card aonde? Vamos chamar ele aqui no index. Então, eu tenho aqui card. Já consigo fazer o import dele automaticamente, prontinho, vai usar o auto-reload, hello. Certo? Se eu quero passar informações para esse componente, porque ele é um componente stateless, então ele só vai receber a informação e vai exibir essa informação. Então eu posso ter o que? Um title. Eu vou ter um title e esse title vai se chamar curso de React. Eu posso ter o que? Um amount, que ele vai ser um valor, eu vou colocar um valor aleatório aqui, 45, e eu posso ter um isActive. E esse isActive eu posso colocar ele aqui como true. Certo? Feito isso, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode trabalhar com essas informações aqui dentro. Mas como recupera essa informação aqui dentro, Diego? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui props, porque eu estou trabalhando com propriedades, não vou usar o this e eu só vou usar somente props, certo? Se eu der um console log aqui e colocar aqui props, a gente pode identificar nossas props aqui facilmente. Eu vou dar um zoom aqui pra gente, um zoomzinho maroto, e aqui na nossa props eu tenho aqui amount 45, isActive true e o title curso de React, certo? E se eu quero trazer isso para gente para exibir na tela, o que eu vou usar? Eu vou usar aqui dentro, ao invés de usar o hello, eu vou colocar aqui props.title. Pronto, curso de React. Assim eu já consigo acessar a nossa propriedade. Fazendo essa interpolação, utilizando as chaves, a gente consegue chamar essa informação dentro do HTML. Porque quando a gente usa chaves, o HTML no JSX já entende que você vai passar uma variável lá dentro. Vamos lá, vamos trocar isso aqui, vamos usar a div. Ao invés de usar um H1, vamos usar uma div aqui. E aí sim eu posso colocar o quê? Posso colocar aqui o nosso parênteses, simplesmente para a gente poder pular uma linha. Feito isso, prontinho, está funcionando. E eu vou colocar de novo aqui um H1. Tag de H1, prontinho, ali, voltou, certo? Aí eu quero falar que o nosso valor é o quê? Eu quero falar que o valor é 45, então vamos colocar aqui um H5 e vamos passar aqui dentro um props.amount. Certo? 45. Se eu quiser trazer esse valor aqui para dentro, eu vou trazer ele aqui para dentro como spam. Não, como spam não, vou colocar como pezinho mesmo. Pronto. 45. Opa. Prontinho. 45p. Beleza. Aí eu quero mostrar a informação do isActive_true. O que eu faço para mostrar essa informação? Aí temos uma sacada. O H2, por exemplo, e eu vou trazer aqui um isActive.
eu vou colocar ele não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque os valores de true e false dentro do JSX ele é entendido como código. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que converter esse valor para string para poder fazer com que ele entenda que é um texto. Porque até então ele está entendendo, está subentendendo que ele é uma variável ali e ela não vai ser exibida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um JSON.stringify e aqui dentro eu já consigo trazer a informação de true. Ou eu posso passar aqui um false. Prontinho. Ou eu posso passar nada. Ele vai trazer como true. Essa é outra sacada. Se você passar uma propriedade sem atribuir um valor para ela, o JSX ele vai entender que aquilo é true. Por quê? Simplesmente a presença daquela props, ele já entende que é true, porque você já está passando algo lá, então você já tem um valor ali dentro. Então, ele entende que é true. Para que você pode utilizar esse true ou false? Simplesmente para a gente fazer algumas validações. Só vou dar uma mostrada agora para vocês entenderem como é que a gente trabalha com validações e com condicionais dentro do HTML utilizando o JSX. Basicamente eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui o meu H1 e eu vou colocar aqui fora. E eu vou colocar aqui props isActive. Se a props isActive for true, então a gente vai utilizar uma validação de if inline e vai falar o quê? Mostra para mim o H1. Pronto, está mostrando. Se eu passar ele como false, por exemplo, recebi da minha API como falso, ele não vai mostrar. Por quê? Porque ele só mostra essa informação do H1 se essa informação for verdadeira. Então, se ela for verdadeira, ela vai ser exibida. Então, a gente consegue fazer esse tipo de validação dentro da nossa aplicação, certo? Uma outra forma da gente utilizar props e facilitar o nosso trabalho é o quê? É utilizando o destruct. A gente pode utilizar a desestruturação das nossas informações dentro dos argumentos da nossa função. Então, eu não vou precisar escrever props ponto sempre e eu já vou conseguir ter essas informações. Então, tudo que é props ponto, a gente pode excluir e utilizar só isActive. Eu vou negar aqui a nossa condição de isActive para ela tornar ela verdadeira e eu vou trazer as nossas informações de volta. Então, a gente consegue utilizar a componentização de stateless desta forma, somente para exibir. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido como que a gente consegue utilizar essa componentização e nos vemos na próxima aula. Até mais!